Me chama, tá? Então, boa tarde, né? Nossa live vai começar agora. É sobre a devolutiva da aula passada. E em seguida eu vou dar habilidades que nós estamos fazendo agora, tá? Aí eu tenho... Vou abrir nosso drive aqui. Já está aberto, formulário. E nós vamos corrigir essa atividade aqui. Vocês estão vendo aí ou não? Tá vendo? Sim? Sim. Quem falou sim? Tá todo mundo vendo o formulário? Voltei, professora. Perdão a demora. Vocês estão vendo o formulário que eu estou abrindo aqui para vocês? Sim. Para fazer a devolutiva? Então, aí, ó, nossa primeira atividade, bem-vindo, Gabriel. Estava escrito assim, ó, calcule o polinômio x ao quadrado mais 5x mais 4 igual a zero. Estava querendo, ai meu Deus, querendo que a gente calculasse a raiz, né, do polinômio. Qual era a raiz desse polinômio? Como que a gente poderia fazer nesse polinômio para achar a raiz? Aí eu vou abrir aqui para vocês um outro aplicativo em que eu possa estar escrevendo para vocês direto qual que era essa atividade, tá? Peraí. Tanta coisa. Vamos abrir, tá demorando, meu computador está demorando demais. Aí eu tenho lá, ó, a atividade era x ao quadrado, né, ó. Deixa eu pegar aqui na minha coisa. Vou pegar aqui uma atividade aqui, vou colocar lá, que é só para mim copiar aqui, eu coloco lá, tá? Muito ruim. Meu computador está muito lento. Então, a atividade era mais ou menos assim, ó. X ao quadrado, né, ó. Mais 5x mais 4. X ao quadrado, 5x mais 4. Cinco x mais 4. Eu vou aumentar a letra, tá? Igual a zero. Não sei se vai dar para fazer tudo isso, não. Então, a atividade era essa. Para mim saber qual que era a soma e as raízes desse polinômio. Aí eu tenho a raiz desse polinômio como se fosse, né, ó. Ele tem a soma, seria a soma igual menos b sobre a. Menos b dividido por a, então era igual menos 5 dividido por 1, que é igual a menos 5 mesmo. Menos 5. O produto produto significa multiplicação, não é isso? Então, o produto dele era C dividido por A. O C dividido por A, nesse caso aí, é 4. 4 dividido por 1, que é igual a 4, não é isso? 4 dividido por 1 igual a 4. Então, portanto, as minhas raízes seria, as raízes nesse caso aí, seria, sempre a gente começa com um número menor na frente, tá? Então, as raízes seria... Outra coisa. As minhas raízes seria... A raiz seria menos 3, né, ó?
Não, mentira. As minhas raízes seriam, eu tinha que ter as possibilidades delas, né? Possibilidade qual era? Eu tenho a soma, que é menos 5, e tenho o produto, que é 4. Então, eu vou fazer 4 vezes 1 igual a 4. Mas se eu somar isso daqui, vai dar 4 mais 1 igual a 5. É isso? Não é, porque o menos é diferente de mais. Então, eu posso fazer diferente aqui também, né? Eu posso fazer menos 1 vezes menos 4. Que vai dar, quando vai dar 4. Menos com menos vai dar mais, né? Então, vai dar mais 4. Então, a possibilidade aqui seria igual a 4. Tá certo? Quando eu vou fazer a soma dessas raízes, eu tenho menos 1 menos 4, que é igual a menos 5. Então, essa é a possibilidade. Portanto, as minhas raízes seriam menos 4, que é maior que menos 5, não é isso? Porque menos 1, menos 4, menos 1. Alguém está querendo entrar? Deixa eu dar uma olhada lá. Meu Deus, cadê meu canto aqui? Alguém está querendo entrar? Anitta, bem-vinda, Anitta. Richard também. Bem-vindo. Então, eu tenho essas duas possibilidades das minhas raízes. Então, a resposta lá do meu formulário seria a resposta, né, do formulário. O meu computador hoje está uma benção de Deus. Muito difícil. Se não der para a gente fazer aqui, a gente vai fazer direto lá uma coisa mesmo. Então, a resposta aqui seria, ó, a resposta 1, 2... Eu coloquei invertido, menos 4, menos 1. Então, a resposta seria a resposta 1, 2, 3, a C, né? A segunda era da mesma maneira, ó. Tem menos x ao quadrado mais x menos 12. Qual que era a soma e as raízes? A soma, nesse caso aí, nesse caso desse exercício, que é x ao quadrado, menos x ao quadrado, eu vou pegar esse daqui, porque eu tenho dificuldade de fazer, eu demoro muito, tá? Vou aprendendo ainda, né? Então, vamos lá. O segundo exercício era assim, ó. Menos x quadrado, né, ó. Menos x quadrado. Mais x, né, ó. Mais x mais 12. Qual era a soma e a raiz desse exercício? Então, eu vou ver qual é a soma e a raiz desse exercício, né, ó. Deixa eu abrir mais aqui. A soma e a raiz desse exercício, qual que era? Eu tenho a soma é igual a menos B dividido por A. Eu tenho que verificar aí que a minha soma tem um sinal negativo. E o meu exercício também tem um sinal negativo. Então, menos com menos vai dar mais. 1 dividido por 1 é igual a 1. Então, minha soma aqui, nesse caso, seria 1. O produto dele, é igual a P, né, ó. P igual a C dividido por A. Então, P igual a C dividido por A, né, ó. Então, eu tenho meu P. Qual é o P? 12. 12 dividido por 1 é igual a 12. Qual era a possibilidade dessa atividade aí, então? Tem a possibilidade. Então, eu faço a multiplicação do produto. O que vai dar o produto? Então, se eu sei que 1 vezes 12 é igual a 12. É uma possibilidade. Deixa eu lá ver. Há uma possibilidade, né, ó.
Tem alguém me chamando aqui, deixa eu ver. Me aceita aí. Oi, Karina, bem-vinda, meu amor. Anthony também, bem-vindo. Então, eu tenho, ó, a possibilidade. Mas quando eu somo isso daqui, ó, 1 mais 12 igual a 13. Então, essa raiz não é verdadeira. Eu tenho uma outra chance de multiplicar por 12. Tem outra chance, né? Vou aceitando o aluno aqui. Aí eu tenho outra chance de fazer. Eu sei que 2 vezes 6 também é igual a 12. Boa tarde. Boa tarde, meu querido. Tudo bem? Tudo bom? Tudo. Bem-vindo, tá? Meu nome Aí eu tenho aqui, ó, essa possibilidade. Quando eu faço 2 mais 6 é igual a 8. Mas não é isso que eu quero, ó. A minha soma, nesse caso aí, é 1. Então, o que eu tenho que fazer? Né? Que doido. Isso, tá certo. E tem uma outra possibilidade da multiplicação. 3 vezes 4 igual a 12. Mas se eu somar isso aqui, 3 mais 4, é igual a 7. Também não há possibilidade. Mas se eu colocar menos 3 vezes, abre o parênteses, 4, nem precisa. Coloquei errado, né? Menos 3 vezes 4, vezes menos 4, né? Vai dar 12 positivo também. Aí eu vou fazer a soma desse produto aqui. Vou fazer a soma para ver se vai dar 1 ou não. Quando eu pego menos 3, estou fazendo tudo errado. Tem que ser multiplicado. Ele é 12 positivo ou 12 negativo? 12 negativo, né? Então, ele vai dar, ó. Então, tem que ser 12 negativo. Eu coloquei errado ali. É positivo aqui, que é negativo. Então, quando eu fizer, ó, menos 3 mais 4, eu tenho resultado igual a 1. Então, as minhas raízes, nesse caso aqui, ó, é igual a menos 1 e 4. As possibilidades das minhas raízes seria menos 1 e 4. Olhando no meu formulário, lá onde tem menos 3 e menos 4, eu tenho a alternativa 1. Eu coloquei menos 1 aqui, mas é menos 3. Menos 3 e 4. Então, a minha possibilidade lá no meu formulário seria a minha primeira alternativa. A terceira questão é a mesma coisa. Eu vou somar, ó, tem 5x à terceira menos 5x ao quadrado. Eu acho que eu fiz essa atividade na sala, na outra atividade nossa. Eu tenho ela aqui, ó. Atividade, deixa eu abrir isso. Abrindo o aplicativo para ficar bem grande. Aí aqui eu tenho, ó, qual é a soma dessas raízes? Eu tenho que colocar meu x em evidência, porque eu tenho x aqui e x aqui, então eu vou achar as raízes. Se eu tirar um x para fora aqui, ó, tirar um x para fora, não tinha 3, vai ficar 2. X ao quadrado. Eu tenho que pegar ali, porque eu não sei desenhar. Deixa eu pegar ele aqui e jogar aqui, tá? Burrona. Aí eu jogo aqui ele aqui, ó. X ao quadrado, porque eu já tirei, era 3x, ó, aqui o expoente. Eu tirei um para fora, 1 mais 1, 1 mais 2, 3. Menos
tirar mais um x daqui do 5, vai dar 5x, menos, tirei do 6 aqui, eu também tiro o x, vai ficar sozinho o 6. Fecha parênteses, igual a 0. Eu já tenho uma raiz, a minha primeira raiz é essa que está aqui fora, ó, x igual a 0. Aí, qual as outras duas raízes? É o que está aqui dentro. E está aqui dentro, eu vou fazer a raiz dele de novo. Vou pegar ele aqui e vou fazer ele para fazer qual é a raiz dele. Oh, meu Deus, que dificuldade. Aí eu tenho, vou fazer aqui embaixo, vai. Aí eu tenho lá, ó, x ao quadrado, a soma dele. A soma é menos b sobre a, então menos 5 dividido por 1, menos com menos dá mais, vai dar 5 positivo. O produto, cadê o produto? O produto é igual C sobre A. C dividido por A. Qual é o meu C? Nesse caso aí, menos 6, né? Então, vai dar menos 6 dividido por 1 é igual a menos 6. Tem que ver as possibilidades dessas raízes também, para mim saber qual eram as raízes que estavam ali. Eu sei que se eu fizer 6 vezes 1 é 6. Então, as possibilidades. Tenho 6 vezes 1 igual a 6. Ah, não saiu, para variar. 6 vezes 1 igual a 6. Mas se eu somar isso daqui, 6 mais 1 é 7. Então, não é essa a alternativa. Aí eu vou para outra. Eu tenho mais 2 vezes 3 igual a 6. Se eu somar 2 mais 3 igual a 5. Então, essa possibilidade é a verdadeira. Então, as minhas raízes aqui, nesse caso, é o 2, assim, e o 3. Aí, a minha alternativa que eu tinha lá no meu Google, né, no meu formulário do Google, era a alternativa... Perguntou o quê aqui? A soma das raízes, né? Qual é a soma das raízes? A soma das raízes, qual que é? 2 mais 5. 2 mais 3 igual a 5. Pronto. Então, a alternativa lá seria a alternativa 1, tá? Tem a outra atividade, que era uma atividade curta. Presta bastante atenção nessas atividades, porque a gente vai fazer a AP e tem umas atividades aqui que é do caderno do aluno, que é semelhante ao que está lá na AP, tá? Aí eu tenho essa alternativa aqui, ó, sabendo que 1 é a raiz da equação x à terceira menos 7x, né, ó, igual a 15. Qual é a possibilidade de raiz que a gente tem aqui? O que eu tenho que fazer nesse caso? Substituir todos os x por 1. Então, eu tiro aqui, vou colocar 1 aqui, 1 à terceira. Tiro o 7, tiro o x aqui e multiplico por 1 ao quadrado. O k, eu vou tirar o x e vou fazer vezes 1, né, ó. E vou fazer a alternativa que tem aqui agora. Qual o resultado? Qual o resultado que nós temos aqui? Aí eu tenho 1 à terceira, 1. Mais 1 ao quadrado é 1. 7 vezes 1, 7. Mais K. Mais K. Menos 15. Qual é o valor disso? Eu tenho 1 mais 7 igual a 8. Dá 8. Mais K, né? Ó. Menos 15. Quanto que é 8
menos 15 vai dar menos 7 mais K. Qual é o valor de K, então, nessa alternativa? Ó, K, toma cuidado que a gente errou bastante, porque não trocou de lugar o 7. Eu vou para o outro lado aqui, ó, 7, igual a 7. Eu vou colocar até igual a 0 aqui, para vocês verem como que fica. Vou K igual a 7. Uma possibilidade que a gente tem, né, que temos, em que o pessoal errou por falta de transferir ele para o outro lado, tá? Aí eu tinha a questão 5. Era a mesma coisa da questão anterior. Era só substituir, né? Ó. Deixa eu abrir esse mais negócio aqui. Era só substituir, né? Ó, a equação. E a gente já ia saber o que estava fazendo. Ele falou que sabendo que menos 2 é a raiz. Eu vou pegar o meu polinômio, aonde tem o x, eu vou substituir por menos 2, tá? Então, eu vou pegar o meu polinômio que está aqui e vou colocar ele aqui embaixo. Se eu estivesse na sala, é tão fácil de a gente explicar isso. Então, é menos 2. Eu vou colocar ele em parênteses, porque ele é um número negativo, né? Elevado a menos 3, ó, o x ao quadrado aqui, ó, vezes menos 2. Aí eu tenho o k aqui, ó, tirar o x e vou colocar vezes menos 2 de novo, e 24. O que eu tenho que fazer? Quando eu tenho 2 elevado à terceira, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Só que ele é um número negativo, o expoente é ímpar, então vai dar menos 8. Menos, né, ó, 8, desse caso aqui é 8, vezes 2 elevado ao quadrado. 2 vezes 2, 4. A potência aqui, ó, é par, então fica 4 positivo. Mais K. Mais não, vai dar menos 2K, né, ó. Porque ele tá negativo, ó, K vezes menos 2 vai dar menos, só tô organizando aqui, 2K menos 24. 24? Isso. Igual a 0. Então, aqui eu já tenho as possibilidades aqui, ó. Então, vai dar 16, dá menos 8, né, ó, menos 8, menos 32, menos 2K, menos 24, igual a 0. Vou somar todos esses exercícios aí. É menos 24 ou é mais 24? Deixa eu dar uma olhada lá no formulário. Dá uma olhada no formulário. É menos 24. Aí eu tenho 32 menos 8, né? Vai dar 40. Vou colocar 40. Aqui no meu formulário tá mais e no formulário da escola tá menos, mas eu acho que tá errado lá, viu? Aqui é mais. Menos 2K menos 24 igual a 0. Somando tudo, vai dar 64 nesse caso. Eu acho que tem um erro de sinal lá. Menos 2K igual a 0. Toda vez que eu tiver um número negativo, ele vai ficar, ó, 2K igual, eu vou passar para o outro lado, por sinal trocado, então vai dar menos 64. Aí eu vou fazer K igual menos 64 dividido por 2. Vai dar... Meu K aqui ficou igual...
Meu K ficou igual a 32 negativo. Mas aqui está o sinal errado, tenho certeza. Peguei errado. Então, aqui, ó. Cadê o exercício? 04. Era o 4? Era. Então, ficou esse exercício aqui, ó. Só que ele tá com o sinal trocado, 24, é o 5, questão 5. É menos 24. Só que não tinha nenhuma alternativa aqui, ó. Porque eu acho que eu errei esse sinal aqui, ó. Era um sinal demais. Mas eu vou corrigir lá e vou ver com vocês e vou dar certo para vocês lá, tá? Tem esse outro exercício que é a mesma coisa. A gente tinha que fazer o mesmo jeito do outro exercício. Que era... Qual era a alternativa que a gente teria que fazer para entrar nesse exercício aí. Aí eu vou colocar ele aqui, só para a gente verificar como nós vamos fazer essa atividade, tá? Era a mesma coisa, saber o valor de M. Só que esse tem um jeito diferente de fazer aqui, tá? Esse jeito diferente de fazer aqui, ó, tá falando que o meu Q de x é igual a x menos 2. X menos 2, eu sempre coloco igual a zero. Então, meu valor de x aqui, ele ia ficar positivo, ele passa para o outro lado, x igual a 2. Vou pegar o meu polinômio e vou substituir tudo isso lá. Vou substituir ele lá, ó. Vou pegar o meu 2 vai dar 2 elevado a 2, menos, aqui no x também a mesma coisa, ó. 2 ao quadrado. Deixa eu pôr um pontinho aqui no meio. E aqui também eu vou colocar vezes 2. Vezes 2. E vou terminar meu exercício. 5, né, ó. 5 é 5. X a terceira, tá. Aí eu venho lá e faço esse exercício. De novo, acho que tem um erro nesse exercício. Tá certo. Aí eu venho aqui e faço o exercício. Quanto que é 2 elevado à terceira? 8. Menos 11. 2 elevado à quarta. A 2, 4. Mais 2m menos 24. Igual a 0. 5 vezes 8, 40, né? Aqui embaixo. Menos 44. Multipliquei. Mais 2m menos 24 igual a 0. Aí eu tenho essa continha para eu fazer aqui, ó. Então, eu tenho aqui, ó, 40 menos 44 vai sobrar mais menos 28, 4. né? Hã? É mais 28? No final, depois da Não. conta final, não? Não. Aí é mais 28 dividido certo. por 2, eu pensei nisso. Mais 28 no final, né? Isso, menos 28, não é isso? Isso, fica menos vai dar 28, porque como passa pro outro lado positivo. fica mais. Eu pensei por isso, não? Isso, tá certo. Aí eu venho aqui embaixo, ó, 2m é igual mais 28, né? Embaixo eu vou separar m igual a 28, né? Igual a 28. Dividido por 2. Dividido por 2, que vai dar o quê? 14. M igual a 11. Tudo bem, gente? 11, professora? Oh, meu Deus. 14. 14. Aí eu tenho esses exercícios. Não era muito difícil os exercícios. Teve gente que não conseguiu fazer. Tem que fazer, pessoal, porque a nossa AP tá chegando e a gente tem que fazer alguma coisa, senão a gente vai Mas ficar fiquei sem todo nada. confuso, hein? Eu tinha esquecido a fórmula do início. Eu fiquei, nossa, muito confuso. Aí eu pesquisei a fórmula na internet e aí eu fui fazendo, fui aplicando. Aí deu certo, aí eu continuei fazendo.
Não é muito difícil, ele é um pouquinho trabalhoso às vezes, né? Então, eu vou colocar o exercício próximo aqui para a gente já passar para a nossa atividade próxima que eu tenho, tá? Aí tem o polinômio lá, menos 2x à terceira, menos x ao quadrado, mais k ao quadrado, mais 5x, mais 9 igual a zero. Qual o valor de k, sabendo que x é igual a 12? É a mesma coisa, você pega esse exercício assim, ó, na sua casa, quando você estiver fazendo o seu exercício diário, coloca o exercício, tira o x aqui, ó, sabendo que o x é igual a 12. Se é igual a 12, eu vou tirar o x e vou substituir, vou tirar o x, né? E vou substituir por 2. Aqui também tem o x, ó, vou tirar ele e vou substituir por 2. O k é o quadrado, mas não é x. Então, 2 aqui também, ó. E vou resolver esse exercício. Resolver essa operação aí. Primeira coisa, eu tenho que fazer a potência, né? Ó. 2 à terceira é 8, não é isso? Menos 2 ao quadrado, 4. Mais k ao quadrado. Vou pegar ele aqui, para mim é mais fácil do que eu baixar aplicativo ali para colocar, tá? K ao quadrado mais 5 vezes 2, 10, igual a 0. Menos 12 vezes 8 é 96 negativo. 9, 6 negativo. Menos 4, né, ó? Menos 4, mais o k ao quadrado. Isso é facinho de fazer, não era difícil. Alguém de vocês perguntou para mim como para fazer e foi bem tranquilo. Igual a 0. Quando eu faço a soma do meu exercício... Fica mais 90. Não, Moisés, eu devo R$96 e devo menos então, 4. Aí vai ficar 100. Aí depois mais 10. Aí fica menos 90. Menos 90. E aí depois ele vai pro outro lado e passa mais 90. Nossa, deixa eu colocar o direitinho aqui que eu sou minha quadradinha. Mais, né, ó. 10. Olha onde ficou cá. Misericórdia. O meu computador eu preciso mandar arrumar ele, o bichinho tá ruim também. Vai dar 90, mas não era para dar 90, era para dar 90. Vai dar menos 90. Isso, menos 90. Aí vai passar pro outro lado e vai passar 90. Vai ser 90. Vai ser 90. Então, mais k ao quadrado, né? Mais k ao quadrado. Igual a 0. Vou deixar meu k sozinho aqui desse lado, né? Ó, vou deixar meu k sozinho aqui desse lado. Coisa. Deixar meu k sozinho aqui desse lado. Deixar meu k sozinho aqui desse lado. E vou fazer igual 90. Ó, ficou tudo atrapalhado. Ele não tá indo, o computador tá ruim. Se aperta, ele não vai. Então, meu resultado aqui seria a raiz de 90. Então, até lá eu errei lá. Resultado é a raiz de 90. Deixa eu dar uma olhada. Igual 90. Eu vou arrumar isso aqui. Era para dar 9, tá? E raiz era para dar 81. Então. E esse Agora eu fiquei confuso. 81. Ô, professora. Sim. Tá errado. Tá faltando 9 aqui, ó. Tá, dá licença. 9, né, ó. Mais 9. Eu nem tinha reparado nisso.
Aí ele vai ficar 19, aqui vai dar 81 negativo. 81 negativo. E aqui ele vai dar 81 positivo. E aqui, qual é a raiz quadrada de 81 é 9. 81? Hã? 9, não é 9. isso? 9. 9, pronto, terminou. O exercício era isso daí. Não era difícil o exercício, pessoal. Só que, assim, igual eu estava falando para vocês, nós, com o nosso... Essa distância está ficando muito difícil para a gente... Eu compreendo vocês em todos os sentidos, tá? Assim, desmotivo, um monte de coisa que acontece, a distância, cada um no seu ambiente, que às vezes dá trabalho para dar algum problema para a gente, para poder resolver alguma coisa, mas temos que esforçar e trabalhar com o que nós temos, tá? Então, assim, essa foi a minha devolutiva. Agora, o exercício de hoje, nós vamos falar sobre a atividade 13, que vai ser na próxima semana. As habilidades é essa daqui, ó. Identificar coeficiente e raízes de uma equação algébrica. MP5. Tem MP06, resolver equações algébricas de terceiro e quarto grau por meio de relação entre coeficiente e raízes. E MP7, resolver problemas que envolvam soma, subtração e multiplicação de polinômio. Eu deixei aqui para vocês o que é a equação de terceiro grau. Eu vou falar, não preciso estar lendo aqui, porque a equação de terceiro grau é quando tem um expoente elevado à terceira, né? Ele tem qualquer x elevado à terceira, 5x elevado à terceira. Então, uma equação de terceiro grau. Equação de quarto grau, x elevado à quarta. De quinta, x elevado a 5. Segundo grau, x ao quadrado. Equação que tenha um grau só, um monômio, x sozinho, então elevado a 1. Então, é um monômio natural. E ele tem que ter as variáveis dele, né? Então, eu coloquei aqui, uma função polinomial de terceiro grau pode ter até 3 raízes reais e distintas. Elas podem ser reais ou pode ser números irreal, tá? Pode dar raiz da variadas. Aí tem a explicação direitinho, que depois eu vou disponibilizar. Agora, chegou aonde eu queria. Veja, seja x ao quadrado mais bx mais c igual a zero, uma equação polinomial cujas raízes são menos 3 e 5. Então, para b e c, temos os seguintes valores. Qual que é, né, b e c? Eu vou até apagar isso aqui, vou colocar b. b é igual. Eu tenho, ó, menos 3, que é a raiz 1, menos 3 mais 5. Quanto que é menos 3 mais 5? B. 2 positivo. Igual 2 positivo. Pronto, achei. Para eu achei a soma, eu tenho que achar o produto, que seria R1 vezes R2. O R2, nesse caso aí, eu tenho menos 3, que são as duas raízes, está falando que menos 3 e 5 são as duas raízes. A soma delas é isso, né? E o produto é menos 3 vezes 5. Quanto que é menos 3 vezes 5? Menos 15. Portanto, o meu B é 2 e o meu C é menos 15. É só isso, essa atividade. Essa atividade nossa está no caderno do aluno que vocês receberam do terceiro bimestre, tá? Se eu... É uma atividade que ela é bastante... como que eu posso dizer? Cai bastante em provas externas, porque a gente pode confundir quando fala que as raízes são, nesse caso, menos 3 e 5, para descobrir o B e o C. Aí eu coloquei a próxima, eu vou até
fazer isso daqui, vou colocar lá na atividade, que eu vou montar para vocês. Vou montar aqui para vocês como que ficaria, né, essa atividade aqui. Se eu colocar... Eu vou só substituir. O meu B, nesse caso aqui, é 2, né? Então, eu vou tirar e vou colocar o 2. O C é 5, negativo. Então, eu vou fazer menos 15 igual a 0. Eu peguei de duas raízes, eu achei a soma, que é o meu B, achei o produto, que nesse caso aqui é igual ao meu C, né? E fiz uma equação normal de segundo grau. As provas externas, ela vem com esse agravante. Eles não vão dar para você uma equação normal, como se fosse o final, para você achar soma e raízes. Eles vão dar uma equação com números e letras, para que você possa transformar eles em uma equação normal. Então, presta bastante atenção, tá? Aí, eu deixei essa equação 2 aqui para a gente fazer também. Eu tenho as minhas raízes aqui, ó. São menos 3 e menos 4. Eu vou ver a soma dessa minha... vai dar um positivo, né? Ó? Porque eu devo R$3, paguei 4. Então, fiquei com 1. O produto, que é igual... É o C mesmo, né? Ó? Vai dar 12 negativo, né, Moisés? Isso, menos eu 3 esqueci de falar negativo, perdão. vezes 12, que é igual a menos 12. Portanto, as raízes dele, o B aqui, nesse caso, X ao seria quadrado. 1, e o meu C igual a menos 12. Se eu quiser colocar, né, ó, vou pegar esse e vou colocar ele para ver como que eu montaria essa equação. Então, eu tenho... Vou tirar o meu B e vou colocar 1. O 1, ele está sublinhado aqui como 1x mesmo. Eu não preciso nem estar trocando aqui, tá? Então, vai ficar x menos 12. Então, essa seria a minha equação, dada essas duas raízes aqui. Tudo bem, Literalmente pessoal? só isso, Pode professora? perguntar alguma coisa. Oi? É literalmente só isso? Pode perguntar alguma coisa. Acharam difícil? Achei muito fácil. Fácil, não é? Bem fácil. Aí, vamos lá, ó. Meu próximo slide aqui é a questão 3. Essa questão 3 também está lá no caderno do aluno. Eu tirei de lá. Prestar bastante atenção, porque essas atividades vão cair, então, assim, dá para a gente estar fazendo lá nas APs, tá? Ó, sabendo que 1 é a raiz desse polinômio aqui, ó, x à terceira, mais 7x ao quadrado, mais 4x menos k igual a 0. Determine o valor de k, que é fácil, e encontra outras duas raízes. A diferença aqui é só isso aqui, ó, encontre as suas outras duas raízes, tá? O valor de k para vocês é fácil. Pega o polinômio, substitui o 1, porque é a raiz, né? Ó, 1 aqui. Vou substituir vezes 1 aqui. Tem outro x aqui, então, vezes 1. Vou ver o que vai dar aqui nesse polinômio. 1 elevado à terceira, né? O número 1 elevado a qualquer valor, ele vai dar sempre 1. Então, vai dar 1. Mais, ó, 7. 1 elevado ao quadrado é 1. 7 vezes 1, 7. Mais 1k. Tá? Menos 15, né, ó, igual a 0. Então, aqui vai dar 8 menos 15. Vou colocar já, tá? 8 menos 15 vai dar 7 negativo. Não, dá 7 negativo. Isso, 7 negativo. Igual a 0. O valor do meu K aqui, ó. Fica 7 Transfiro, positivo. ele está negativo, ele vai dar 7 positivo. Achei o valor de K.
Aí tem, ó, agora ele pergunta mais um pouco aqui, ó, aquele slide ficou pequeno. Deixa eu colocar aqui na frente para eu diminuir aqui, ó. Porque senão vai ficar ruim para eu fazer aqui, tá? Ai, computador, me deixa na mão, não. Então, meu K aqui é igual a 7, né, ó. É igual a 7. Essa aqui porque eu tenho que fazer outra parte embaixo. Aí tem substituir o K no lugar do K aqui, ó. Eu vou substituir o 7. Não era o K, não é igual a 7? Então, eu tirei o K e ficou assim, ó. X à terceira, 7x ao quadrado. Era kx, ficou 7x menos 15 igual a 0. Portanto, o A igual a 1. O B, 7. O C, 7 de novo. E o D, menos 15. Aí eu vou para o próximo slide aqui, que eu coloquei aqui, mas eu deixei o 7. Aí perguntava lá no exercício a soma das 3 raízes, das outras, qual é o resultado? Deixa eu ver a pergunta. Temos os seguintes valores. Deixa eu ver, a pergunta era... É a questão 3, professora, que a gente parou. É a 3, ó. Encontre as outras duas raízes. Se eu encontrei o K e as outras duas raízes. Então, eu fiz aqui, ó. Anterior. Achei a soma das 3 raízes é dada por menos B sobre A. Eu tanto posso colocar a soma das 3 raízes, que é 1 mais 7. Não, vamos pôr B sobre A. Aqui eu posso pôr B sobre A, né? Menos B sobre A. O B não é menos 7? Menos 7 dividido por 1. O valor, então, é igual... Deixa esse resultado, né? Igual a 7. 7 negativo, né, Moisés? Porque aqui, ó, ele tem um 7 negativo. Achei o valor da minha soma. E a soma das outras duas raízes? Eu vou pegar as outras duas raízes, ó. Tem essas duas raízes, 7 menos 15. 7 menos 15 vai dar menos 8. Opa, menos 8. Peguei a soma das duas raízes, ó. Essas duas últimas raízes aqui, ó. 7 menos 15 vai dar menos 8. O produto é menos D sobre A. Menos com menos aqui vai dar mais, deu 15. Aí eu vou pegar essa fórmula aqui no próximo slide, que está aqui, ó. Vou colocar aqui. E vou colocar no meu exercício, né, ó. A fórmula é essa daqui, ó. X ao quadrado, né? Vou printar, vou copiar e vou colocar lá do outro lado para vocês verem, fica mais fácil. Vou colocar aqui na frente. Seria assim, ó. X ao quadrado. A primeira raiz, vou colocar, não dá para colocar, 1 ali, mais P. Aí eu tenho, né, ó, se eu tenho esse aqui, que saco. Aí eu tenho, eita, isso. Sai daí. Aí eu tenho a soma deles aqui, ó. Soma igual a soma do produto. É menos B sobre A, então vai dar menos 8, não vai dar? Menos 8? Menos B, ó. O A é 8, o B é 8, o A é 1. Sim, 8 dividido por 8, 8. O produto é C por A. Então, vai dar 15 dividido por 1, vai dar 15. Quais as possibilidades que eu tenho? Eu vou pegar o meu produto que está aqui, e vou achar qual é a multiplicação entre eles, para dar 15. Eu coloquei 1 vezes 15, 15. Se eu somar esse 1 mais esse 15, dá 16. Portanto, não posso usar essa raiz, porque essa raiz não é verdadeira, tá? Não é. Aí eu venho aqui na outra. 3 vezes 5 é 15. Mas se eu somar 3 mais 5 é 8. 8 não é menos 8, então não.
Mas se eu pegar menos 3 vezes menos 5, ó, 3 vezes 5, 15. Menos com menos mais, 15. E eu fazer a soma desse produto, menos 3 menos 5, igual a 8. Portanto, eu achei minhas outras duas raízes que faltavam. Que é a menos 3 e menos 5, e o valor do meu K, eu já tinha achado no meu slide anterior, é igual a 7. É um pouco confuso ou deu para entender? Eu entendi, só que eu me confundi na transição ali, professora. Qual transição, Moisés? Volta para a tela rapidinho. Essa? Essa? Não, né? Aqui embaixo, eu acho. Isso aqui não tem necessidade, isso aqui eu coloquei de bobeira, deixa eu até apagar aqui. Essa tela, então. Tá vendo? Isso. Que estava escrito produto das 3 raízes DIA, algo assim. Então, ó, qual é o produto das raízes, né? Ó? A soma das 3 raízes. Eu coloquei aqui a soma das 3 raízes, porque essa raiz aqui estava indo e ela estava. Aqui, na verdade, era o K. Deixa eu colocar o K aqui para vocês entenderem melhor. Se eu colocar o K aqui, eu não tenho número para ele. Se eu somar 1 mais 7, não é isso? Dá 8. 8 menos 15 vai dar menos 7, mesma coisa. Se eu somar, ó, 1 mais 7 menos 15, igual. Se eu fizer esse daqui, eu tenho 8 menos 15, vai dar menos 7 negativo, mesma coisa. Sim, não, entendi, professora. Eu estava em dúvida na transição que estava escrita ali, ó. O produto das 3 raízes DIA, só que eu analisei agora e entendi. Que é o D ali, o menos 15, sobre o A, que é 1, aí dá 15, aí aplica a fórmula, entendi já. Sim. Aí a soma das outras duas raízes, eu vou pegar, ó, 7 menos 15, vai dar menos 8. Tá vendo aqui? Esse 7 menos 15. Menos 8. O produto é a multiplicação, né? O produto vai ficar C dividido por A, que ficou 15. O D, quer dizer, é menos D dividido por A, porque ele é 3 aí raízes. Menos com menos, fica positivo, e é isso, entendi. Isso. Para eu montar a minha equação, é x ao quadrado menos s, a primeira raiz, mais p igual a 0. Eu tenho x ao quadrado, que é 8, ó, tá vendo? 8 negativo, mas ele tem esse negativo daqui, ficou mais 8x. 15, ele é positivo, mas aqui também é positivo, ó, tá vendo? Então, eu só substituir os valores aqui. Tudo bem? Tranquilo. Eu já fiz a resposta, eu já dei aqui, né? Vamos para a próxima. A questão 4. Resolver a equação x é terceira, menos 3x ao quadrado, menos x mais 3 igual a 0, sabendo que suas raízes são números inteiros e que a soma de duas delas são 0. Se for prova com distratores... eu coloquei aqui como se fosse uma orientação para vocês fazerem. Se for uma prova com os distratores, né? Ó, se for a prova com os distratores, você tem que pegar os distratores que está lá e colocar na sua equação. Por exemplo, tem lá um distrator que tem 1 e 1 e 2. Tem outro que tem 1, menos 1 e 3. Tem outro que tem 1, 2, 3. Daí você vai substituir. Não vai pegar todos os distratores. Faz com menos 1, faz com 1, faz com 2, faz com 3. Você sabe que ela tem 3 raízes, então tem que ter 3 alternativas que dê 0. Para saber que uma equação, a raiz de uma equação é substituir e a soma desse resultado tem que dar 0. Então, eu vou começar com esses números possíveis aqui, ó. Eu vou colocar o menos primeiro, o menos aqui. Aí eu coloquei, vou começar com 1.
Então, eu vou substituir aqui no meu exercício, que está ali, ó, esse exercício, eu vou substituir o meu 1, para eu saber qual é a minha raiz. Eu vou até colocar embaixo, só para alguém que tem dificuldade já dar uma olhada. Aí eu tenho aqui o 1, vou tirar o x, vou colocar 1. 3x ao quadrado vezes 1, tirei o x. Aqui tem o x de novo, vou colocar 1. Então, qual é o resultado disso? 1 à terceira é 1, menos 1 ao quadrado dá 1, 3 vezes 1, 3, negativo, menos 1, mais 3 igual a 0. Qual é o resultado disso daí? Está até passando o meu slide aqui, vou pôr na frente, tá? Eu tenho, ó, um negativo, um positivo e um negativo. 1 menos 1, 0. Menos 3, mais 3, 0. Portanto, 0 igual a 0. É raiz, né? Vou colocar um... É raiz. Então, já achei uma alternativa da minha raiz aí. Vou para o próximo, porque aqui não dá espaço para mim aqui. Vou pegar o mesmo exercício e vou colocar o menos 1 agora, para ver se ele vai dar 0 também. Se ele der 0, é raiz. Se ele não der 0, não é raiz. Então, eu vou substituir. Aqui nós temos o negativo. O número negativo, geralmente, a gente gosta de colocar um parênteses para não ter confusão, não é isso? Então, vai dar menos 1 terceira. Ó, o x de novo. Vou substituir ele por menos 1. Como ele é negativo, eu tenho que colocar um parênteses para não confundir. Aqui tem um número negativo e eu tenho um número negativo também. Então, menos 1 para fazer o jogo de sinal depois. Aí eu tenho, ó, 1 terceira. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1. Eu tenho 3 sinais de menos. Então, menos e menos, mais com menos, menos. Então, toda vez que eu tiver um número ímpar elevado numa potência ímpar, o número negativo elevado numa potência ímpar, esse número vai dar negativo. Então, vai dar menos 1. Aí eu tenho, ó, 1 ao quadrado é 1, fica 1 positivo. Aí eu vou fazer menos 3 vezes 1, menos 3. Agora eu tenho um jogo de sinal aqui, ó, menos com menos, mais 1. Mais 3 igual a 0. De novo, ó, menos 1 e mais 1. Mais 1, menos 1, 0. Menos 3 e mais 3, 0. Portanto, né, eu vou colocar na frente, 0 igual a 0. É raiz também desse polinômio. Então, eu já achei 2 raízes, eu preciso achar mais uma para ver se vai dar certo ou não, tá? Vou pegar o mesmo exercício e vou pular ele aqui embaixo para ver se vai dar certo. Se esse 2 vai ser raiz ou não. Vou substituir o 2 agora. 2, tirar o x e vou multiplicar por 2. Tirar o x daqui, ó, e vou colocar 2 de novo. Então, vou ver esse resultado aqui. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8. 2 elevado à terceira é igual a 8. Menos 3 vezes 2 vezes 2, 4. Vou colocar assim para vocês verem. Menos 2 mais 3 igual a 0. Eu tenho 8, né? Vou fazer em 2 etapas, porque 3 vezes 4 é 12. Menos 2 mais 3 igual a 0. Vamos ver se é essa raiz ou não. Eu tenho um número positivo aqui e um número positivo aqui. Então, 8 mais 3 dá 11. Menos, devo 12 reais e devo mais 2. Então, eu devo 14. Igual a 0. Esse daqui, ó, 11. Eu tenho 11 reais, gastei 14, eu fiquei devendo 3.
igual a zero. Ó, não é raiz. Não é raiz porque eu tenho... Não é raiz porque eu tenho... Não deu zero, ó. O resultado dele deu 3, então não é uma raiz. Então, eu achei a primeira raiz 1, menos 1, o 2 não é. Eu vou para a próxima alternativa que eu tenho aqui. Nesse caso, eu tenho 3, né? Então, eu vou colocar o 3. 3, vou tirar o x daqui, vou colocar 3. Tirei esse x também, ó. 3, vou tirar esse x e vou colocar 3 também. Que coisa, Jesus. Tá dando vai. Aí eu vou ver se ele é raiz ou não. Provavelmente, ele tem que ser, né? 3 elevado à terceira é 3 vezes o número 3. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Menos. E deu um 3. 3, né, ó. 9 ao quadrado, né, ó. 3 ao quadrado é 9. Então, aqui, ó. 3 vezes 9. Cacete. Desculpa, gente. 3 vezes 9. De novo. Computador e a professora, e a burra. 3 vezes 9. Menos 3. Mais 3. Igual a 0. De novo aqui embaixo, ó. 27, né, que eu já tinha. Menos 3 vezes 9, 27 negativo. Menos 3 mais 3 igual a 0. Aí eu tenho de novo, ó, um número positivo e um negativo. 27 menos 27, 0. Agora eu tenho um negativo e um positivo. Deu 0. Então, 0 igual a 0. 0 igual a 0. Portanto, é raiz. Eu achei as 3 raízes. Eu achei a raiz, ó, x igual a 1, uma raiz. X igual a menos 1, deu 0, também é outra raiz. E a terceira raiz, eu sei que ela é uma equação do terceiro grau, ela tem 3 raízes. Então, quais são as raízes? Menos 1, 1 e 3. Achei as 3 raízes da minha equação. Era isso que estava perguntando lá. Quais são as 3 raízes? Quando chegar numa equação semelhante a esta, vai pegar os distratores, começando, se tiver menos 1, já joga menos 1 lá. Se tiver 0, se tiver um 0 aqui, por exemplo, não seria raiz, porque aqui ele ia zerar tudo e ia sobrar o número 3. Então, dá para vocês analisar direto isso aqui, ó. Não seria uma raiz um 0. Aí já vai 1, menos 1, aí vai o 2, menos 2, 3, aí vai fazendo até chegar a equação que dá o 0. Ele tem que dar 0 para ser as 3 raízes. Tudo bem até aí ou não? Acharam difícil? Achei um pouquinho confuso, mas eu entendi, professor. Eu acho que ele é um pouco confuso, sim, mas não coisas que a gente não consiga resolver. Ah, eu não queria dar esse exercício agora. Vou pular e depois eu volto aqui. Ah, aqui o 6, ó. Encontre pelo menos uma raiz desse polinômio. Eu tenho que zerar esse polinômio. Para eu zerar esse polinômio, eu tenho que colocar uma raiz. Esse também é do caderno do aluno, tá? O caderno do aluno, eu peguei um monte de exercícios de lá e eu vou substituir. Eu tenho aqui, ó, qual é o número que elevado a 3? Então, eu vou colocar o 2, né? Eu vou colocar 2 aqui, ó. 2 elevado a 3 vai dar 8. Então, eu vou colocar 2 aqui também, ó. Porque eu vou fazer 8 mais 2 menos 10. 8 mais 2 menos 10. O que eu fiz, gente? Que isso? Estou doida.
Vou arrumar isso aqui. Vou arrumar essa criatura. Não sei porque que tá pegando o exercício lá de trás, que eu fiquei gravado aqui. Então, para pegar isso aqui, vou substituir pelo número 8 mesmo. Por 2, ó. Porque se eu colocar, eu tenho que zerar a minha atividade. Para eu zerar ela, eu tenho que fazer isso. Tem que achar uma raiz. Se eu colocar aqui 2, colocar aqui 2, eu vou fazer 2 a terceira é 8. 8 mais 2 menos 10. 8 mais 2 é 10, 10 menos 10 é 0. Portanto, achei uma das raízes. Eu coloquei isso aqui só para vocês verem como que é... Lá fora eles fazem isso com a gente, tá? Deixa a gente maluquinho da cabeça, que a gente já é. Outra habilidade de vocês, está ficando longa a minha aula, mas é necessário por causa da AP que está chegando aí, tá? Dados dos polinômios e os itens. X à terceira, menos 2x ao quadrado, menos 3x mais 2, igual a 0. X ao quadrado menos 1, segundo polinômio. O CX é x mais 2. Os itens estão aqui. AX vezes BX. O B, AX menos BX. Eu coloquei no próximo slide aqui. A vezes B. A vezes B, eu tenho que pegar o meu polinômio A. Vou tirar esse zero daqui. Pegar meu polinômio A, multiplicar meu polinômio B. Para eu multiplicar esse polinômio, eu faço isso, ó. X vezes x. Então, eu coloco meu x aqui. Soma o expoente. 3 mais 2, 5. Tudo bem? Vou pegar aqui, ó, x vezes menos 1. X vezes menos 1, x à terceira vezes menos 1 vai dar x à terceira. Aqui eu coloquei. Que vai dar x à terceira. Eu coloquei isso aqui porque eu tenho dificuldade de fazer, tá, gente? Aqui vai dar um x à terceira. X à terceira. Aí vai dar um x à terceira ali, ó. Aí deu, ó, x vezes x, 3 mais 2, 5. Então, assim, a pergunta que eu vou fazer para vocês é assim: que grau que eu tenho na multiplicação de A vezes B? Que grau que eu tenho? Que grau de polinômio que é? 5, grau né? 5, não é? Grau 5, porque eu multipliquei x à terceira vezes x ao quadrado, somei 3 mais 2, 5. Então, seria um polinômio do grau 5. Não preciso nem fazer mais o exercício. Depois de um slide, eu vou fazer direitinho e vou disponibilizar para vocês o resto da atividade aqui, da multiplicação, tá? E acabar aí vou pro próximo. Certo? Se eles quiserem perguntar qual o resultado da atividade do polinômio, a gente pode fazer, ó. X ao quadrado, x à quinta, depois x à terceira vezes x vezes menos 1 vai dar menos x, né? X à terceira. Depois eu pego 2 aqui, ó. 2 vezes x ao quadrado vai dar menos 2. Mais 2, né? Porque menos com menos vai dar mais. Mais 2. X. Aí eu venho aqui, porque eu tenho que colocar esse negócio. 2x. A quarta. Não deu. O aplicativo que eu coloquei aqui não tá dando certo, não. 2x. Não vai dar. Vai dar x à quarta. Depois eu arrumo para vocês. Então, vocês têm que multiplicar 1 a 1 aqui, ó. X ao quadrado vezes... X à terceira vezes x ao quadrado dá x à quinta. X à terceira vezes menos x vai dar menos x à terceira. Depois vocês veem 2x ao quadrado vezes 2x vezes x ao quadrado vai 2x à quarta. Só vai somando os expoentes. 2 vezes x vezes 1 dá menos 2x. Aí vai multiplicando. Todos os termos multiplicando, tá? Vamos para o próximo. Menos, ó. Como que eu posso fazer essa atividade menos aqui? Eu vou copiar ela, eu vou colocar aqui embaixo. Para vocês verem como que é.
Menos. Eu só vou tirar esse parênteses daqui, ó. Vai dar menos x. Tira também esse parênteses, menos x. Só que quando eu tiro esse parênteses, eu tenho menos com menos, o mais 1 vai ficar mais aqui, ou menos 1 vai ficar mais. O que eu faço? Menos x ao quadrado. Menos com menos vai dar mais. Qual é o resultado desse polinômio? Eu tenho x à terceira. Eu não tenho nenhum x à terceira aqui, então eu tenho que repetir aqui embaixo. Eu venho aqui embaixo e vou repetir ele. Não tem nada que somar x ao quadrado com x à terceira. Ele é único. Mas eu tenho x ao quadrado. Eu tenho menos 2x ao quadrado, menos x. Então, portanto, eu tenho 3x ao quadrado, tá? Tem 3x ao quadrado. Eu só somei os números que estão acompanhando a sua potência. Aí eu tenho aqui o x sozinho, ó. Eu não tenho nem um x para eu somar com ele. Então, vai ficar menos 3x. O 2. Tenho 2 mais 1, vai dar mais 3. Então, esse seria o resultado da soma desses dois polinômios aqui. Tudo bem, gente? Belezinha. Difícil, não é? É meio difícil. O mais difícil, eu acho que é a multiplicação, tá? Eu acho que a multiplicação é o mais difícil que tem. Aí eu coloquei o outro aqui, a questão C, que era o AX, né? AX. Vai, computador. AX mais BX mais CX. Eu ia pegar o A, que é isso aqui, pegar esse A aqui, vou colocar ele aqui. Meu A é esse, eu coloco ele aqui. Mais, ó, mais BX. Quem é o meu B? Meu B é esse daqui. Vou colocar ele aqui, porque eu tenho que colocar ele para somar qual o resultado desse polinômio. Vou colocar o mais aqui. E eu tenho o último polinômio meu é esse daqui, né, ó, x mais 2. Eu vou pegar ele aqui, colocar lá. Mais x mais 2, vai colocar. Mais x mais 2. Qual o resultado desse polinômio que a gente vai fazer aqui? Então, eu tenho, ó, tem algum x à terceira aqui? Não tenho, então eu vou repetir ele aqui embaixo. Pego ele e repito aqui embaixo. Pessoal, depois não esquece de colocar o nome de vocês lá no chat, tá? Aí eu tenho aqui, ó, 2x ao quadrado e eu tenho mais um 2x ao quadrado. Só que um negativo e o outro é positivo. Eu devo 2, paguei 1, eu fiquei devendo 1x ao quadrado. Então, já eliminei o meu x ao quadrado, eliminei o meu x ao quadrado e também eliminei o meu x à terceira. Vou para o próximo número. Meu próximo número é menos 3x. Mas eu tenho um x sozinho aqui, ó. Então, vai dar menos 2x, porque eu tinha 3, devia 3, paguei 1. Número natural, eu tenho 2 mais 2, então vai dar mais 4. Esse é o resultado do meu polinômio. E ele tem um grau 3, porque o 3 é o maior número que está lá em cima. Tudo bem, gente? Esse 6 aqui eu já fiz para vocês. Eu só vou explicar esse daqui, tá? Isso também gera um polinômio. Eu tenho a dimensão x mais 1 nessa parte, x menos 2 aqui. Então, esse também gera um polinômio. Eu coloquei ele aqui embaixo, ó. X mais 1, que era essa primeira parte aqui, ó. Vezes x mais 1, que era a segunda, vezes x mais 3, que era a terceira parte. Se eu fizer, ó, x vezes x ao quadrado, vezes x, dá x à terceira. Tá? Então, ele seria um polinômio de grau 3.
eu tenho 3x aqui, ó. Não é que eu estou somando 1 mais 1 e mais 1. Eu estou multiplicando. Quando eu multiplico, ele vira uma potência. O x eu tenho elevado à terceira, quer dizer, eu tenho 3 vezes x ao quadrado, vezes x à terceira. Seria um polinômio também. Outra atividade facinha também é isso daqui, ó. Fala assim, escreva na forma fatorada a equação algébrica cujo grau 4, cujas raízes são 2, 3, 4 e 5. O que é forma fatorada? É uma forma diminuída. Então, eu tenho aqui, ó, x menos 2 é uma... x mais é menos 2. Menos 2 é uma fórmula, né, ó. Deixa eu dar uma conferida aqui, que tem um bugador na cabeça. Menos 2 vezes x, de novo, a próxima raiz. X menos 3 vai virar um polinômio. E eu tenho x de novo, a próxima raiz, 4. Menos 4. E eu tenho mais um número ainda, que é x, é positivo lá, então vai ficar negativo aqui. Menos 5 igual a 0. Ó, essa é a forma fatorada de um polinômio, tá? Aqui embaixo, eu tenho outro aqui embaixo, ó, que eu posso fazer. X, ele é negativo, eu vou trocar o sinal. Mais 2 vezes. Abre parênteses de novo, forma fatorada, x menos, eu sempre troco o sinal do que está lá na raiz lá. Aqui de novo, ó. X, ele é negativo, ele vai mais 1. Fecha parênteses. Vezes. O outro é x menos 4. Então, ele vai ter que trocar o parênteses, ele vai x mais 4 igual a 0. Essa é a forma fatorada desse polinômio. Dei a raiz e vou ver as formas fatoradas. Está demorando a minha aula hoje. X menos 2, ó. Vezes, menos ficou como se fosse underline. Menos 2. De novo, a outra equação. X... um trabalho para fazer? Ai, computador. X, ó, tá positivo, ele tá negativo, ele vai positivo. Mais 3. Fecha. Vezes. O outro é 0. Se ele é 0, eu tenho x sozinho aqui. Não preciso colocar x menos 0, é x sozinho. Ou, se quiser, né, pode até colocar. Mas se você vê assim, quer dizer que o x aqui é igual a 0, tá? E eu tenho x, o 1 de novo, é x menos 1 igual a 0. Isso é forma fatorada de uma equação qualquer. A fórmula geral dela, ela vem assim, ó, como se fosse esse daqui, tá? E daquele jeito lá é a forma fatorada do exercício, tá? Pessoal, eu sei que tá cansativo, porque a gente não tá presencial. Escreva o nome no chat ali no chat para eu estar corrigindo as atividades. Eu sei que tá difícil, mas nós vamos superar essa. Em nome de Jesus, vamos superar, tá? Aí vocês visitam o nosso canal lá, dá um like, assistem nossas atividades. Qualquer coisa, nós estamos disponíveis. E obrigada pela presença de vocês. A próxima atividade nossa vai ser o fechamento do bimestre. Por favor, façam atividade para que vocês... Tem muita gente que não fez nada e eu não tenho nem como fazer, tá? Então, assim, tem que fazer atividade, senão vai ficar com nota vermelha. Aí eu estava conversando com a Letícia, um dia desse, eu falei assim, professor, desanimado, vamos pegar o que nós temos. Se o ano que vem, ou quando voltar às aulas, nós queremos correr atrás de prejuízo, que não seja tanto. Alguma coisa vocês... professor, eu vi alguma coisa sobre isso, é só a gente dar sequência daquilo ali, tá?
É lógico que está difícil para todo mundo, para mim também tá? Beijo no coração de vocês, eu amo vocês e eu fico feliz de ver vocês todos aqui. Tchau, tchau.